A quadrilha, quero que desbarate a quadrilha. Mas o que está acontecendo? Veja, eu posso, se vocês tiverem, são 19 quadrilhas. Mas vai falando, senão a gente não vai Vamos entender. fazer uma varredura completa, depois vocês fazem as perguntas que tiverem alguns casos, né? Então vamos Nós rapidamente. Vamos ficar até meio-dia. Vou fazer rapidamente. Então, quadrilhas, e eu separei aqui em secretarias. Na SERP existem duas supostas. Eu digo, para mim são quadrilhas supostas porque eu não sou juiz para condenar e prender ninguém. Na SERP, duas, quadrilha do serviço funerário, eu não vou ler aqui o número das ações, se alguém quiser, no Facebook, a gente coloca no portal. Ou põe no portal. De minha parte, pode transparecer tudo. Eu agora vou ser rápido, porque o tempo é sempre limitado. Quadrilha do serviço funerário, o que é a quadrilha? Pessoas da administração pública, mais pessoas privadas que levam dinheiro, pagam propina por trás. Óbvio, isso é uma quadrilha. É situação parecida do mensalão, do petrolão, tudo isso. As quadrilhas são misturadas, pessoas públicas e privadas. São as duas funerárias da cidade. Só tem duas. Não sei o grau de participação de cada uma, mas há uma quadrilha espoliando a população com relação ao serviço funerário. E o que é espoliar a população? É importante já esmiuce, senão a pessoa esquece o que você falou no final. É que funerárias é um serviço público. Perfeito. A lei define, isso é serviço público, mas pode ser delegado, terceirizado. Perfeito. Se for terceirizado, como é o caso de Sorocaba, a prefeitura não tem obrigação de prestar ela mesma. Pode ser. Mas há regras a serem cumpridas em defesa das pessoas. Há, por exemplo, taxas que não podem ser exorbitantes. E, infelizmente, houve uma CPI na Câmara, eu só não estou querendo me alongar, que não conseguiu chegar ao resultado antes esperado, simplesmente porque o proprietário de uma das funerárias, especialmente aquela, ao CEL, não quis fornecer os documentos. E acabou a CPI, que ela tem prazo, e esse assunto ficou mal parado até hoje. Mas eu recebi os documentos, me convenci, e depois investiguei outros elementos, motivo desta ação popular. A CPI não chegou à ação popular, porque nem o relatório final foi completo, porque não tinha todos os documentos. Eu dei continuidade no meu mandato e entrei para essa ação popular. Então veja, há problemas graves que eu reputo como uma taxas quadrilha. Indevidas que deveriam ser cobradas e quem deveria fiscalizar não fiscaliza, é isso? Eu vou dar um exemplo, talvez eu não me lembre da palavra técnica, mas é comum, eu não vou dizer qual das duas, talvez as duas, mas alguém da sua família falece e naquele momento de dor, em que as pessoas estão com os nervos à flor da pele, vulneráveis. Então vai na funerária e foi uma morte até natural. Mas os funcionários da funerária pressionam, induzem a pessoa a pagar uma taxa adicional que não é necessária. É aquela taxa que evita que o corpo, se ficasse muito tempo exposto, poderia começar a gerar odores e líquidos. Então, é uma taxa desnecessária que eles induzem o familiar a pagar a mais, e não há fiscalização. Mas aí não é como o exemplo pode ser até pobre e infeliz, mas para que quem nos ouça entenda, não é a mesma coisa que eu vou comprar um carro e alguém me vende um acessório, eu decido se quero ou não? Ou quando é uma situação tão grave de achar que o seu ente mas há uma fraude envolvida nisso. O seu ente ali vai se desfalecer no caixão até o enterro e aí você fica pressionado. O assessor lembrou, a tanatopraxia. É isso, é uma palavra muito técnica, pouca gente conhece, nem eu me lembrava. Mas o fato é o seguinte, a fiscalização. Por que quadrilha? Quem pratica esse crime, essa fraude, é a funerária. Ela ganha dinheiro do povo a respeito disso. Só que mas a fiscalização... ela oferece, vereador? Ela oferece. Só que a pessoa naquele momento vulnerável nem raciocina. Perfeito. Quase todo mundo está pagando essa taxa. Porque mas não onde tem entra o crime da prefeitura? Agora, é a falta de fiscalização por conta de propina. Propina. Quase tudo isso daqui, as quadrilhas, operam por propinas que recebem depois nos bastidores. É a falta de fiscalização. Por que alguns setores da prefeitura quase nem tem fiscais? Não tem fiscal porque não quer fiscalizar. Nem os poucos fiscais querem aumentar o número deles, porque eles já recebem. Se você aumenta o número de fiscais, se fizer a fiscalização, acabam as propinas, é lógico. E se tiver poucos fiscais, a propina vai ser dividida por esses poucos. Esse é o motivo. Vocês até já sabem disso. A única coisa que este vereador fez foi coletar provas, e eu não guardei as provas. Tem algumas pessoas, alguns políticos até, que conseguem provas.